Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Ele nos abençoe neste momento, quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós estamos mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, nos encontrando para examinarmos as Escrituras, porque elas nos conduzem à salvação, à vida eterna. Hoje o Senhor Jesus me manda dar um alerta a você, querido irmão, querida irmã, você que serve a Deus, você que está na presença de Deus, para que você aperfeiçoe os seus caminhos. Todos nós devemos procurar a perfeição até chegarmos à estatura de varão perfeito. A igreja ainda não atingiu a estatura de varão perfeito, ainda nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento do corpo. Então nós precisamos a cada dia melhorar a nossa vida na presença de Deus. E hoje o Senhor nos exorta, nos ensina, nos anima a fazer uma coisa que muitas pessoas têm feito diferente. Nós vamos examinar aqui em 2 Coríntios, a respeito da reconciliação. Veja bem, essa reconciliação que o Senhor nos diz aqui, não é somente entre nós e Deus. Muitas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor. Mas principalmente entre os irmãos, entre aqueles que servem a Deus. Veja bem a estratégia do maligno e como o Senhor nos alerta para estarmos atentos, para não cairmos na cilada de Satanás. Veja aqui em 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler do versículo 10 até o versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos receber a recompensa pelo que fizemos através do nosso corpo, através da nossa vida, ou bem ou mal. Assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Exortamos, insistimos para que os homens sigam a fé. Mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes em nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Nós não estamos dizendo de nós, não. Nós estamos falando de Deus, para que vocês possam responder àqueles que estão se gloriando na aparência. Olha, eu estou com a aparência de servo de Deus, eu estou com a aparência de quem serve a Deus. A aparência não é nada, a aparência deste mundo passa. Nós temos que estar servindo a Deus no nosso coração. A nossa aparência é interna, o homem interior, escondido no coração. Deus conhece. Nós somos conhecidos pelo nosso amor, pelas nossas atitudes, pela nossa vida. Nós vamos ser julgados pelo que nós estamos fazendo pelo corpo, dando testemunho de que Deus habita em nós. Que templo vocês vão me construir, diz o Senhor? Que casa contém o meu poder? Nenhuma casa. Você pode fazer um templo enorme, um templo do tamanho do mundo, não vai conter o poder de Deus. Mas na tua vida, no teu ser, no teu coração, Deus tem que habitar, senão você não é de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não se gloria na aparência, se gloria em Deus. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: que se um morreu por todos, logo todos morreram. Você já morreu também em Cristo? Se você morreu em Cristo, o morto não fica procurando as coisas materiais, busca as espirituais. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Se nós morremos com Cristo, veja, ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem que viver para Jesus Cristo, o teu Salvador, o nosso Salvador. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais deste modo. Nós não fazemos mais distinção entre as pessoas segundo a carne.
Nós não fazemos mais distinção, é daquela igreja, é daquela outra igreja, é parente, não é parente, segundo a carne. Ainda que Paulo tivesse conhecido a Cristo segundo a carne, já não conhece mais desta forma, porque nós teremos um novo corpo, a nossa família é a família celestial. Então nós não estamos mais olhando segundo a carne. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu esse ministério, essa ordenança. Vocês vão levando a minha palavra para que o mundo se reconcilie comigo, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós temos que nos reconciliar com Deus e reconciliar com os irmãos. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja você que nós temos que nos reconciliar com Deus. Aqui a palavra que nós lemos é sobre a reconciliação com Deus. E nos ensina também que nós não estamos olhando mais segundo a aparência carnal, mas nós morremos com Cristo assim. Eu morri com Cristo, você morreu em Cristo, todos nós morremos em Cristo. Se nós morremos em Cristo, já não cuidamos mais das coisas materiais, cuidamos das espirituais. Vamos continuar examinando aqui em Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26, a palavra de Deus nos diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que dizer a seu irmão, louco, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. O que está dizendo aqui conosco? O que essa palavra? Nós lemos que nós temos que nos reconciliar com Deus. Ele é a nossa reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Estou sendo usado por Deus para falar com você. Se reconcilie com Deus. Faça a vontade de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E aqui nós estamos sendo exortados a nos reconciliar com os irmãos. Ah, mas eu não sou daquela igreja. Eu não sou da igreja do pastor. E você fica julgando. A pessoa não é da tua igreja, não congrega no mesmo grupo que você, e você fica julgando aquela pessoa. Você não é juiz, irmão. Você não é juiz, irmã. Você não é juíza. Nós temos que olhar o fruto de cada um. Se todos nós somos de uma mesma família, nós temos que ter comunhão, nós temos que ser reconciliados. Não importa se é o pastor fulano, o pastor ciclano, o pastor beltrano, se é esse ministério, aquele ministério, nosso Salvador é um só, Jesus Cristo. Quanto céu existe? Existe um só céu, uma só salvação, um só caminho, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. E como tem tanta gente aí dividida, eu sou dessa igreja, eu não congrego naquela igreja, eu prefiro aquela outra. Você tem que seguir a tua fé, não a igreja, ou o pastor, ou o ministério. Existe um só céu. Se você for para o céu e você não tem paz comigo, eu não vou. Ou então, se eu for, você não vai. Não é possível que nós, estando divididos desta forma, nós todos venhamos a morar com Deus no céu em comunhão e união sincera lá no céu, se nós não temos aqui. Qual é o teu testemunho? Qual é a tua vida? Você faz acepção de pessoas, considera os outros criatura.
diferente de você. Onde está escrito isso, irmão? Onde está escrito isso, irmã? Você fazendo acepção de pessoa porque você se veste de um jeito, o outro se veste de outro, ou porque você guarda um dia, o outro não guarda, você come uma carne, o outro não come, ou você é de uma congregação que usa paletó, o outro não usa. Aonde está o amor de Deus na tua vida, querido irmão, querida irmã? Desperta você que dorme. Você vai para um céu e o irmão vai para o outro. Ou então você não vai para a salvação e o outro vai. E aí como é que fica? Ah, Senhor, eu usei terno, eu não comi carne de porco, eu guardei isso, eu fiz aquilo, eu estava naquela igreja. E daí que você estava naquela igreja? Nós temos que ter vida sincera e temente a Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Jesus Cristo não veio salvar uma igreja. E qual igreja que era o Senhor Jesus Cristo? Qual a denominação que era o Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, Pedro, dizem que Pedro era o primeiro Papa. Impossível que fosse assim, porque nem Papa não existia, esse nome foi dado pelos homens. Pode ser da Igreja Católica, você faça o que você quiser, mas cumpra a palavra de Deus e não faça acepção de pessoas. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui em Marcos, no capítulo 3, os versículos 24 e 25. Aqui se referindo a Satanás, porque o Senhor Jesus expulsava Satanás, e os que não acreditavam em Jesus diziam que ele expulsava Satanás pelo príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus disse assim, do 23 em diante: e chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, querido irmão, querida irmã, isso não é somente referente a Satanás. Está dizendo sobre um reino, está dizendo sobre uma casa. Nós vivemos no reino celestial. Você está no reino celestial, eu também estou no reino celestial. Agora, como pode haver divisão entre nós? Esse reino não vai subsistir. Alguém vai ficar. Tem quanta gente aí que já morreu e já partiu deste mundo sem se reconciliar com o irmão porque julgou o irmão indevidamente. Quantos partiram desta vida sem se reconciliar com as pessoas? O que será dessas pessoas? O que será de você? Você está vivo aí, está ouvindo a mensagem? Reconcilia-te depressa enquanto você está no caminho. Você está no caminho enquanto você tem vida, esse é o caminho. Enquanto você tem vida, enquanto você tem condições, faça as pazes com aqueles que servem a Deus. Nós devemos também não ser ignorantes da palavra. Nós sabemos que pelos seus frutos nós conhecemos. Aparta daquele que não produz bom fruto. Seja dessa igreja, daquela igreja, não produz bom fruto, eu me aparto dessa pessoa. Mas se o outro, aquela pessoa tem um bom testemunho, tem bons frutos, como conheço inúmeras pessoas em todas as igrejas, pessoas fiéis, sinceras, tementes a Deus, e que me amam também, independentemente da nossa pequena diferença de entendimento da palavra. Nós somos, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua forma de entender a palavra. Seja sincero naquilo que você crê. Mas não faça acepção de pessoas e não faça divisão. O Jesus que você crê é o mesmo Jesus que eu creio. É o mesmo Jesus que se manifestou e morreu por nossos pecados. Um reino dividido, uma casa dividida, não subsiste. O Senhor Jesus diz: agora eu não vim trazer paz à terra, não, eu vim trazer a espada. De hoje em diante, numa casa, 3 estarão contra 2, 2 contra 3. Por quê? Porque o Senhor Jesus causa divisão entre o que é dele e o que não é dele. Nós não podemos julgar, nós temos que servir com amor e sinceridade, tendo o ministério da reconciliação, tendo amor, sinceridade e comunhão com todos, não julgando um melhor que o outro, não julgando um mais que o outro, não julgando um salvo e o outro perdido. Isso quem vai fazer é Jesus Cristo, porque todo julgamento foi dado a Ele. Então você, querido irmão, enquanto está no caminho, enquanto tem vida, aceite a Jesus de verdade e ame como o Senhor Jesus amou, que orou até pelos seus inimigos. Examine também Filipenses 3, 18 e 19, sobre as pessoas que só pensam nas coisas do mundo. E você às vezes tem ouvido muita mensagem que só fala das coisas do mundo, coisas terrenas, coisas palpáveis, coisas visíveis. O amor é invisível, mas você vê o amor de Jesus em minha vida pelos meus atos, pelas minhas palavras, pela forma com que eu vivo.
Esses são os frutos que eu produzo, os frutos do Espírito de Deus que está em mim. E você também tem que ter o produto, este produto divino e maravilhoso, que é o nosso testemunho, que é viver a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto em teu coração e você desperte. Não faça acepção de pessoas, não julgue a ninguém. Que Deus te abençoe, a você e toda a tua família e toda a tua casa, a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.